boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você nos vê por imagens no Instagram, no Facebook, também no nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo nosso WhatsApp, é o 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, aqui em São Paulo, e nós vamos apresentar os nossos convidados de hoje, quarta-feira, sempre o nosso espaço aqui voltado para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Inicialmente com a gente, Dr. Fábio Henrique Rossi, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional São Paulo. Dr. Fábio Henrique, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo ao Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, demais colegas. É um prazer e obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Também com a gente nessa jornada, Dr. Cláudio Roncati, cirurgião plástico, diretor médico da clínica UpMen Saúde do Homem. Tudo bem, Dr. Roncati? Seja bem-vindo mais uma vez. Seu microfone fechado, Dr. Roncati. Na tela. É só clicar na tela ali que o microfone abre, embaixo ali do lado esquerdo. Enquanto você procura aí, doutor Roncati, a gente segue aqui, depois eu volto para você. Vamos lá, doutor Henrique Lora, médico integrativo e nutrólogo, especialista em saúde, bem-estar, emagrecimento e reposição hormonal. Doutor Henrique, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui, Mauro. Muito obrigado pela presença. E também com a gente o doutor Mauro Gerson Xará, cirurgião dentista, especialista em implantes, reabilitação oral e estética bucal. Ele é professor da Fundec do USP, na área de implantes. Tudo bem, doutor Mauro Gerson? Boa tarde, Mauro. Obrigado pelo convite mais uma vez. Boa tarde a todos, colegas, e vamos tentar passar boas informações a quem nos escuta, né? Vamos lá, abrindo então aqui com o doutor Roncati. Doutor Cláudio, não está, seu microfone está fechado, não conseguiu resolver ainda a situação aí. Alguém para ajudar o doutor Roncati a abrir o microfone? Doutor Roncati, embaixo do lado esquerdo ali no desenho. Aí, vamos lá. Agora sim. E agora, está me ouvindo? Solte sua voz, o microfone está aberto. Então, é uma honra para mim estar participando novamente, tá, do programa. Estou à disposição, um prazer estar com os colegas também aqui. E muito obrigado mais uma vez. Vamos lá. Muito bem, 12:03 agora, todos apresentados. Antes da leitura aqui do nosso primeiro assunto, pessoal, eu quero pedir uma licença para a leitura aqui de um editorial aqui do programa Gente que Fala, por alguns instantes aqui. Olha, pessoal, desde que as medidas de controle da disseminação do coronavírus foram adotadas em março de 2020, o programa Gente que Fala está sendo transmitido em ambiente virtual. A dinâmica do programa assim nos exigiu, para evitarmos a aglomeração de pessoas no estúdio da Rádio Trianon e assim protegermos a todos os envolvidos nessa nossa jornada diária de informar a nossa audiência. Os nossos convidados, eu aqui, o apresentador, a equipe de produção, a equipe técnica da emissora, da Rádio Trianon, todo mundo. O programa Gente que Fala está vigilante e cumprindo à risca as determinações impostas pelas autoridades em saúde e torcendo para que logo estejamos livres da Covid-19 e que possamos retornar com segurança às nossas atividades presenciais no estúdio da Rádio Trianon. Este é um programa de análise, no ar há mais de 20 anos, sempre prezando pela liberdade de opinião dos nossos participantes, dos nossos convidados. Porém, é importante destacarmos o seguinte: a liberdade de opinião de cada um termina quando essa opinião passa a ameaçar pessoas ou grupos. E quando isso acontece no ar, nós somos obrigados a corrigir o rumo da análise do tema aqui proposto, e isso não significa, pessoal, falta de democracia. Pelo contrário. No caso da Covid-19, defendemos todas as medidas de combate até aqui apresentadas. O uso obrigatório da máscara, o uso do álcool gel para a higiene das mãos, a prática do distanciamento social sempre que possível e, acima de tudo,
as vacinas testadas e aprovadas para uso na população por agências de vigilância sanitárias internacionais e pela nossa Anvisa, pela Anvisa aqui no Brasil. Nós defendemos a verdade em saúde. O que é essa verdade? É aquela versão baseada em evidências científicas, em comprovações, em fatos. Não abrimos espaço para a desinformação. E o que é a desinformação? É a versão que desencoraja as medidas de combate à pandemia. Aquela que defende o uso de medicamentos, por exemplo, com ineficácia comprovada contra o coronavírus, e aquela que ataca as vacinas. Defendemos a ciência, os pesquisadores, o Sistema Único de Saúde, o Instituto Butantan, a Fundação Oswaldo Cruz, toda a classe médica, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, todos os que atuam na linha de frente da pandemia, cuidando dos doentes e salvando vidas. Por fim, nos solidarizamos com as vítimas infelizmente, das mais de 630 mil pessoas que morreram vítimas da Covid-19. Dito isso, minha gente, vamos ao nosso primeiro assunto, que é justamente relacionado com a Covid-19. O Brasil registrou ontem 1.174 novas mortes pela Covid-19, a pior marca desde 10 de agosto, há exatos 6 meses. A média semanal de vítimas, que elimina aquelas distorções entre os dias úteis e os fins de semana, chegou a 823. Esses dois números mostram um rápido crescimento. No início de janeiro, o Brasil tinha a média móvel de mortes abaixo de 100, vejam só, 823 agora. Para especialistas, após a chegada da variante Ômicron, o número de contaminações cresceu muito e, mesmo causando quadros mais brandos, especialmente em vacinados, a alta nas mortes era esperada. Doutor Fábio, seu olhar sobre esse cenário, desses números apresentados ontem, que a gente registra agora aqui para esse início da nossa conversa. Bom, Mauro, primeiro, obrigado, né, por a leitura desse editorial, né, super importante nesse momento que a gente está passando. Né, como você mesmo mencionou, a gente está passando na pior epidemia que a sociedade isso a nível mundial, né, já ocorreu. Né, esse aumento de morte realmente já era esperado, né, porque essa variante, a Ômicron, que é a terceira variante do vírus SARS-CoV-2, né, ele é muito mais contagiante. Só para a gente começar o nosso debate, né, a gente tem que lembrar que variantes de preocupação, a gente tem 3 casos. Né? Então, seria quando o contágio ele é muito maior, quando a variante ele é mais forte ou quando a variante anula a imunidade das anteriores. Até agora, aparentemente, essa variante ela está na primeira situação. Ela é muito mais contagiante, né? E como um número muito maior de pacientes, né, da população está sendo contaminada, a gente tem visto, né, que por isso tem aumentado mesmo a mortalidade, mas a gente também tem verificado que, de uma forma geral, ela aparentemente é menos grave mesmo do que as variantes, né, anteriores. E, bom, isso preocupa bastante, né? Porque a gente tem percebido que tem aumentado o número de internações. Isso tem ocorrido, sobretudo, nos pacientes não vacinados ou naqueles que têm algum já problema clínico anterior. A gente sabe que recentemente saiu uma notícia que a gente tem 70%, essa é uma grande vantagem que a gente tem no nosso Brasil, né? 70% da população já vacinada, pelo menos com 2 doses, né? Então isso tem realmente melhorado os índices de mortalidade, e também a gente tem que considerar que existe um entendimento maior de como os protocolos de tratamento, de diagnóstico das formas mais graves. Na minha especialidade, né, a gente foi muito acionado durante toda a pandemia, porque aumentou muito o risco de trombose, de embolia pulmonar, e a embolia pulmonar está associado aos casos mais graves, os pacientes que vão para a UTI, e recentemente a gente tem percebido que a gente está sendo muito menos acionado, provavelmente por melhor entendimento do tratamento da doença.
A gente tem um monte de coisa para comentar, né? Mas vamos deixar os demais colegas também entrarem na discussão e a gente pode depois expressar outras opiniões em relação a essa doença. Esse último ponto, né, doutor Fábio, que vocês estão sendo menos acionados, é o que diz tudo. O resultado de vacinação é fundamental que todos estejam atentos para que todo o ciclo vacinal seja feito e a vacinação, especialmente também das crianças. Doutor Cláudio Roncato, sua avaliação sobre todo esse quadro. Bom, eu acho que já foi dito tudo o que tinha que ser dito a esse respeito, né? E eu não tenho mais o que acrescentar. Acho que está tudo muito bem colocado. Sim. Doutor Henrique, sua opinião, sua avaliação sobre esse cenário, esses números apresentados agora da Covid-19. Bom, eu tenho especialização em radiologia também, então eu cheguei a trabalhar em hospital de campanha. Fiz muitos exames de ultrassom em pacientes que estavam internados, pelo principal motivo de Covid. Eu, na condição de, dentro da nutrologia, dentro da saúde integrativa, que eu trabalho bastante, acabo atendendo pacientes com a tal síndrome pós-Covid e condutas voltadas para diminuir a inflamação, reposição de vitaminas e minerais, reposição hormonal, tudo isso tentando proporcionar uma melhora, porque é fato que a gente tem uma interferência gigantesca na função mitocondrial dos pacientes. E é fato, acho que a gente chegou aí, do meu laboratório, a gente já chegou, batemos uma meta aí de 20 mil testes já realizamos, e aí muitos pacientes que acabavam tendo muita demanda, eles acabavam procurando algum médico para auxiliar na conduta com relação ao tratamento, e eu ficava à frente me colocando à disposição, então acabei tratando tanto a parte aguda do paciente no momento, como o pós-Covid. Então me trouxe bastante experiência, querendo ou não, para conduzir pacientes assim, e o que eu vejo é uma diminuição, que é fato que as internações, de fato, diminuíram bastante, o número de mortes, como a gente pode ver, que acabou diminuindo, de fato. O contágio, a gente sabia que isso não ia diminuir. Isso algumas pessoas tinham essa imagem muito errônea, né, de que vai diminuir a parte de contágio. Não vejo dessa forma. As pessoas vão continuar se infectando, sim, mas os quadros agudos diminuíram drasticamente. Então, um ponto positivo, acho que a gente está indo num caminho muito promissor. Doutor Mauro Gerson, sua opinião, sua avaliação sobre esse cenário, os últimos números da pandemia, tanto em casos registrados, casos conhecidos de Covid-19, quanto de mortes. Eu vou tentar falar uma linguagem que talvez quem esteja nos escutando possa entender fácil. Alguns de nós, com certeza, nós passamos, por exemplo, na década de 80, eu estagiava no Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. E naquela época foi o boom da AIDS começando, e pouco sabíamos e muito tínhamos que agir. Na boca existiam certos tumores, e essa pandemia veio de novo nos deixar, de repente, tendo que aprender e descobrir as coisas. O mais importante, o Dr. Fábio falou, é o nível de contágio. Quer dizer, se percentualmente morre menos gente com essa Ômicron, mas o número de pessoas é muito alto infectada. A gente costuma dizer hoje, numa forma até brincando, se alguém não tem algum conhecido ou parente que esteve ou está com essa Ômicron agora, é porque não tem amigos, né? Quer dizer, está muito fácil encontrar pessoas contaminadas, e o número de pessoas contaminadas sendo alta, o risco de chegarmos naquelas 3 mil mortes que tínhamos inicial pode voltar a ter, porque muito mais pessoas estão sendo contaminadas. Então, é importante as pessoas estarem atentas, lavarem a mão, usar máscara, vacinação. As pessoas no consultório comentam, inclusive, essa leva da síndrome, né, não se perde tanto olfato e paladar. É verdade, era uma característica mais da primeira leva. Mas é muito importante não baixar a guarda, porque o número está alto, percentualmente é menor o óbitos, mas que ninguém pegue. 12h14 agora, no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Nós vamos agora para o próximo assunto. O tromboembolismo venoso é muito frequente em pacientes com câncer e pode acometer pessoas de qualquer idade
sendo menos habitual nas crianças. A incidência de casos é de 5 a 7 vezes maior do que em pessoas saudáveis. Estima-se que de 4 a 20% das pessoas com câncer irão desenvolvê-lo, sobretudo nas fases iniciais do diagnóstico, no pós-operatório de cirurgias de grande porte, quando o paciente necessitar de internação ou precisar ficar acamado. Doutor Fábio, por que esse quadro de tromboembolismo venoso, essas chances maiores do desenvolvimento disso entre as pessoas, os pacientes oncológicos? Bom, obrigado, Mauro, por essa pergunta. É um tema super importante, uma vez que a gente tem observado um aumento cada vez maior na nossa sociedade, né, dos pacientes oncológicos. Como você citou, a presença de câncer aumenta muito o risco do tromboembolismo venoso, né? A gente tem muitos que estão nos ouvindo aqui que não tem muito conhecimento técnico, né? Só para explicar, o tromboembolismo venoso, ele envolve a trombose venosa e a embolia pulmonar. E essas duas doenças, elas aumentam muito no paciente oncológico. Ela é a segunda causa maior de morte nesses pacientes, extremamente grave, né? Na nossa prática clínica, a gente vê muito desse tipo de paciente, porque os pacientes que são mais complexos, né? E os pacientes oncológicos, a gente tem que lembrar que, além desse risco aumentado de trombose e embolia pulmonar, eles também têm maior risco de sangramento, né? Não apenas naqueles pacientes que apresentam câncer no trato gastrointestinal, né? Mas também de uma forma geral, porque esses pacientes eles acabam desenvolvendo, né, alguns distúrbios de coagulação, como a plaquetopenia, baixo número de plaquetas, que predispõe o paciente ao sangramento, né? Muitos acabam se desnutrindo pela doença já na fase terminal, muitos acabam tendo que usar catéteres para infusão de quimioterápicos, os quimioterápicos interferem também no manuseio, né, dos anticoagulantes que estão indicados. Então, é um tipo de paciente, né, extremamente complexo de se tratar. A gente está com alguns problemas na sua... a gente Fábio, avançou muito. A gente está com alguns problemas na sua conexão, está travando um pouquinho. Vamos combinar a seguinte situação. Não, acho que agora estabilizou. Estabilizou. Vamos lá, vamos seguir. Eu ia pedir para você sair da conexão e voltar, mas agora está tudo bem. Eu ia lhe perguntar o seguinte também, quais são as alternativas para evitar o tromboembolismo nesses pacientes oncológicos? Então, todos os pacientes, o principal recomendação não medicamentosa é se hidratar muito bem. Nem sempre isso acontece no paciente oncológico, porque muitos têm problema de desnutrição, também quando faz uso de quimioterápico, né, muitos evoluem às vezes com vômitos, né? Então é um paciente muito difícil de se manter hidratado. Outra recomendação também é que o paciente se mobilize, né, ao máximo. Um outro problema é que alguns desses pacientes acabam sendo submetidos a cirurgias de grande porte ou ficam deprimidos, né, fase mais terminal, e é a fase em que o risco de tromboembolismo venoso é maior. Então, o tratamento desses pacientes, ele deve ser sempre multidisciplinar, né, tem que envolver equipes de psicologia, Doutor Fábio, novamente, vamos combinar o seguinte, há problemas com a sua conexão, vamos desconectar, aí o senhor volta novamente, a gente dá a sequência aqui. Enquanto isso, fica tranquilo, eu vou passando o assunto aqui para os demais, vamos colocar aqui o doutor Cláudio. O que o senhor tem de experiência nesse sentido, doutor Cláudio, no seu consultório no dia a dia? O que a gente trata mais são de tumores de pele, não é? E é um pouco mais difícil de ocorrer esses acidentes tromboembólicos, como ocorre aí com o Fábio, com os outros colegas, talvez. Então, alguns tumores de pele, não há, assim, uma necessidade premente, exceto aqueles de grande porte, e a gente, de vez em quando, opera tumores de grande porte, especialmente de face, como neurofibromas, como outros tumores, e aí sim você também toma medidas preventivas para evitar os acidentes tromboembólicos, mas aí na dependência da grandeza, na dependência do porte cirúrgico, né?
Não no caso dos tumores de pele de médio e pequeno porte, não há necessidade de se fazer essa prevenção contra acidente trombembólico. Doutor Fábio Rossi, acho que está de volta, tudo bem com a conexão? Vamos tentar? Vamos lá, para a sua conclusão. Bom, como a gente havia falado, né, então são pacientes de alto risco, né, extremamente complexos. Lembrando que hoje a gente tem várias opções, né, de uso dos anticoagulantes, né, que são as heparinas, que antigamente a gente fazia apenas por via endovenosa. Hoje, depois da via endovenosa, a gente foi para a parenteral, que é a heparina subcutânea, e hoje a gente tem as heparinas por via oral, que nos últimos 10 anos, né, a gente evoluiu demais em termos de eficácia e segurança dessas drogas. Então, isso melhorou muito o conforto de tratamento desses doentes. E nos pacientes mais graves, a gente tem técnicas de cateterismo, né, quando a trombose é mais grave, ou na embolia pulmonar, que é a principal causa de morte nesses doentes. Hoje a gente tem técnicas que a gente consegue entrar com catéter dentro desse trombo e aspirá-los de uma forma não invasiva, né? Então, hoje a gente tem muita novidade, mas, assim, meu alerta, que são pacientes realmente muito complexos, que, como você já disse, a gente citou, é a segunda causa de mortalidade, para não dizer a primeira, né? Porque nos casos mais graves, esses pacientes acabam evoluindo com tromboembolismo venoso e exige um tratamento multidisciplinar e, sem dúvida nenhuma, o cirurgião vascular tem que estar envolvido na abordagem desse tipo de doente. Doutor Mauro, como é que você observa esse tema? Como é que tem sido no seu consultório, no dia a dia, essa questão? Então, o Fábio foi muito feliz quando falou de atuação multidisciplinar, né? Não existe hoje, basicamente, em várias doenças, vamos chamar assim, que atue um só profissional. Na cavidade bucal, o paciente com esse nível de tratamento passa por muito tratamento hoje de laser terapia, são tratamentos que auxiliam muito por causa das lesões medicamentosas, principalmente, que acabam causando. E, por exemplo, eu vou fazer até uma pergunta ao Dr. Fábio, mas, por exemplo, pacientes assim, com problemas, inclusive, de coagulação, as cirurgias bucais, na minha área de implante, existem algumas restrições ou não, dependendo do paciente. E existem hoje cirurgias que a gente faz computadorizadas, guiadas, com menor grau de intervenção cirúrgica no sentido de cortes, incisão. Conforme, Mauro, você leu, de 4% a 20% dos pacientes com câncer têm maior chance de trombose. Eu até perguntaria para o Dr. Fábio, por exemplo, se nos casos, a gente sabe que é muito indicado em viagens longas, seja de ônibus ou de avião, o uso de meias elásticas, né, pelas pessoas em geral. Imagina num caso desse de pacientes, se há contraindicações para esses pacientes fazerem esse tipo de viagens. Mauro, obrigado pela pergunta. Não existe contraindicação, né? Aliás, ela deve ser estimulada, né? O paciente oncológico, quanto mais móvel o paciente tiver, mais ativo ele tiver, melhor em termos de diminuição de risco. O uso da meia elástica, sem dúvida nenhuma, é uma estratégia. Hoje também existem algumas indicações que são baseadas em estudos científicos que saíram também nos últimos 10 anos, do uso da heparina de forma profilática, ou seja, para diminuir a chance que o paciente use. Então, em algumas situações, a gente tem um score de risco que chama Corana, a gente, em alguns pacientes, a gente indica o uso profilático da heparina. E hoje, como eu falei para vocês, a gente tem a facilidade de usar por via oral, que é bastante confortável para o paciente oncológico. Doutor Henrique Lora, a sua observação sobre esse tema, como é que é no seu dia a dia essa questão do paciente oncológico e o risco do tromboembolismo? Bom, os números não mentem, né, sobre o que a gente consegue visualizar da incidência dos pacientes. O ponto é o seguinte, dentro do consultório, como eu faço uma abordagem muito significativa em cima da reposição hormonal, e principalmente reduzindo ao máximo o processo inflamatório e oxidativo dos pacientes. Então, isso é algo que está sendo muito mais descrito agora, as áreas da medicina que são áreas mais cartesianas, estão dando um pouco o braço a torcer para esse tipo de conduta. Então, por exemplo, eu sempre acho extremamente importante dentro do consultório, acabo conduzindo muita questão de tanto a questão intestinal, e isso infelizmente na graduação médica é lastimável, que a gente não enxergue a questão intestinal e a questão do sono
Os colegas aqui conseguem confirmar até que pouco se teve uma aula falando sobre intestino, pouco se teve uma aula falando sobre sono e a importância disso, não apenas tomando medicamento, tudo é questão de medicamento, e eu acho isso uma forma muito ruim. A gente sempre está muito enviesado, tanto para a parte desde a graduação até continuar. E o que isso envolve tanto na questão do câncer e posteriormente na questão de trombose. Inflamação de um paciente. O paciente, quando ele está inflamado, ele está muito mais suscetível a isso. Inflamação crônica e o processo oxidativo, a gente fala na linha da saúde integrativa, que 90% das doenças provém de um ambiente inflamatório. Então, antes de ter um câncer, esse paciente ele tem índices, ele tem marcadores inflamatórios muito expressivos. E questão de fator inflamatório também aumenta a possibilidade de trombose. Então, trombose venosa profunda, quanto o TEP, falado pelo colega Fábio. Então, nós temos aí um mundo de abordagens maravilhosas que a gente faz aqui dentro, pelo menos na linha integrativa, e outros médicos estão fazendo também, cuidando de intestino, realmente fazendo uma modulação intestinal efetiva. Não é à toa que tem se falado muito sobre alimentação inflamatória, isso é fato, eu vejo todos os dias no consultório, pacientes que vêm com histórico, com algumas doenças mais expressivas, tiveram um histórico inflamatório muito mais presente. Então, a questão de conduta, de manejo, na minha linha, vai muito mais em cima disso. Evitar ao máximo, obviamente, tratar de forma pontual, eventualmente com a necessidade de medicamentos, mas sim fazer reposição hormonal em si, que aí a gente diminui o estresse inflamatório e oxidativo. Não olhar os hormônios, evidentemente, como os vilões da situação. Essa é uma forma muito errônea que a gente visualiza. Hormônios, a partir dos 20 anos, a gente tem uma diminuição da produção hormonal. Então, todos nós somos eletivos, suscetíveis a fazer uma reposição hormonal. Mauro, seguindo aqui com mais... Sim, doutor Cláudio. Só para corroborar com o doutor Gerson aí, ele falou sobre laser. Hoje nós fazemos muitos tratamentos de tumores com laser. Há alguns tumores, por exemplo, como os neurofibromas de face, como os mesoteliomas de pleura e tal, que se usa o laser, ou ele é absolutamente a primeira indicação, como os neurofibromas, né, que não há linha divisória do tumor com a pele sadia para que o cirurgião atue, ou nos mesoteliomas, aumentando muito a sobrevida do paciente e melhorando demais a sua qualidade de vida. Eu queria deixar registrado aqui, já que o Dr. Gerson citou os lasers aí. Eu gostaria só de fazer etc. Eu gostaria só de fazer uma observação rápida, importante, que o Dr. Fábio estava falando sobre medicações via oral, e eu acho que é de conhecimento de todos, que estava essa semana em Brasília sendo votado, que os convênios cobrissem medicações para tratamento de câncer via oral, e não passou mais uma vez isso no Congresso nosso, que é uma pena, porque, inclusive, é inteligente, além de ser produtivo e prático tratar, o custo de internação hospitalar é muito maior. Então, é uma coisa que deveria ser aprovada para que os convênios cobrissem esses tratamentos via orais para câncer, que é importante. 12h28 agora, no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira. Os nossos assuntos por aqui hoje relacionados com a saúde, com o bem-estar e do comportamento. A gente vai parar agora, um intervalo bem rapidinho para a mensagem do nosso anunciante. Na sequência, a gente vai falar sobre saúde do homem. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis.
Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12:30, estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Você está na rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela rádio Universal AM 810 de Santos e pelas imagens das redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Dr. Cláudio Roncati, olha, ao longo da pandemia, muita gente deixou de cuidar da própria saúde e, em relação ao homem, é preciso atenção, especialmente no caso de problemas sexuais. Há doenças crônicas que precisam ser observadas, além da disfunção erétil, e cada vez mais comum e que pode ter causas variáveis, né? Causas variadas na disfunção erétil. A boa notícia é que, atualmente, todos esses problemas podem ter solução desde que diagnosticados e tratados corretamente. Bom, sobre a disfunção erétil, inicialmente, tem doenças que estão escondidas por trás disso, né? Que levam a este problema, certo? Certíssimo. Certíssimo, né? Não estão escondidas, não, né? Estão na cara. Então, você hoje, por exemplo, tem um índice, nós inclusive fizemos um trabalho científico a esse respeito, mostrando que, de um total de 3.000 pacientes, nós tínhamos uma concentração aí de 40 e tantos por cento de disfunção erétil, né? Porque há outras patologias ligadas à sexualidade masculina, e desses 48%, praticamente 80 e tantos por cento eram diabéticos ou hipertensos, ou ambos, né? E especialmente desequilibrados, ou seja, sem um tratamento que equilibrasse aquela patologia, né? Porque o diabético, uma vez equilibrado, o hipertenso, uma vez equilibrado, ele passa a ser uma pessoa normal, com nenhum problema. Porém, ele desequilibrado, ele vai, por exemplo, a glicose em excesso, ela vai destruir os microcapilares de todos os lugares, né? Da córnea, do rim, do cérebro e também dos corpos cavernosos penianos. Então, fica muito complicado de você imaginar um tratamento para um paciente desse, né? Onde você usa um remedinho milagroso, onde o médico é milagroso e ele vai deixar o sujeito ter uma ereção no dia seguinte. Ele precisa entender que ele não tem tratamento de cura, ele vai assumir um equilíbrio com o problema dele. E esse equilíbrio passa pelo equilíbrio de todas essas patologias que ele apresenta aí, que são parte da vida dele, né? O único perfeito não está aqui. Todos nós temos problemas, todos nós temos nóxias, todos nós temos doenças, né? Então, é importante que se tenha essa noção para que se trate essas coisas todas em conjunto, multidisciplinarmente, como disse alguém aí, para que a gente possa resolver o problema do paciente. E é um problema muito grave, muito sério. Alguns pensam que são coisas bobas, mas não são. Os pacientes ficam deprimidos, os pacientes ficam com seríssimos problemas de relacionamento com suas companheiras ou com seus companheiros, né? E as coisas, às vezes, chegam até a separação de fato. Então, é isso que eu tenho que dizer por enquanto. Doutor Cláudio, eu destaquei aqui, eu salientei, né, no início da nota, que ao longo da pandemia muita gente deixou de cuidar da própria saúde. Nesse atraso, né, que está registrado por conta da pandemia, tudo parou, né? Por onde começar agora? Quem vai procurar o médico? Olha, eu preciso colocar a saúde em dia, qual que é o primeiro passo? Boa pergunta, hein, Mauro? Inteligente, boa pergunta, excelente pergunta. Eu acho que o primeiro passo é tratar da saúde como um todo, né, Mauro? Porque as pessoas engordaram e, evidentemente, nós todos aqui, não tem um aí que não sabe que o excesso de peso vai gerar também um excesso de colesterol, vai gerar a possibilidade, né, uma vez que haja uma hereditariedade, do diabetes, da hipertensão arterial e de outras patologias mais cardiopatias, etc. Então, tratar da saúde como um todo, na minha opinião, é o primeiro passo, uma vez que agora temos essa possibilidade que a pandemia já não nos obriga mais a ficarmos restritos, né, e naquele lockdown antigo. Então, eu acho isso fundamental.
E como é que tem sido lidar com essa dificuldade que homens têm de procurar a ajuda profissional, procurar a saúde? Geralmente é a mulher quem marca a consulta, quem pega pelo braço, fala, você vai lá ou vai dar problema em casa, entendeu? É difícil isso e ainda tendo que tirar esse atraso e o homem fala, não, eu só vou se eu sentir a unha encravada, se não doer nada eu não vou não. Ô Mauro, eu estou desconfiado que ou você ou a Zenilda estão escutando nossos telefonemas aqui, porque não é possível. Você tem absoluta condição de dizer o que acontece. São as mulheres que marcam, na maioria dos casos mesmo. O homem, é bem da verdade, a nossa educação é machista. Quer a gente queira, quer não, ela é machista. Então, o homem tem vergonha, né, de dizer publicamente, ou de pegar um telefone e falar com alguém que está do outro lado, que ele não sabe que olha, estou com um problema de ereção, eu estou com um problema de ejaculação precoce, né? Eu tenho aqui um problema que me dá uma dor, enfim, ele não fala disso, né? A mulher não, ela já vai ao ginecologista tranquilamente, ela vai ver o problema dela e resolve. Então, na maioria das vezes, são as mulheres que marcam. Para você ter uma ideia, estatística mundial, se você pegar país por país, pode ser maior ou menor que isso, mas aproximadamente 60% dos homens acima de 50 anos têm um determinado grau de disfunção erétil, que antigamente era conhecido como impotência sexual. E, você imagina, 60% procuram clínicas como a UpMen. Hoje, aproximadamente 4% desse total. Então, para você ver, a maioria não procura por quê? Claro que muitos, né, está ligado a isso que você falou. É um pouco de vergonha, é um pouco de machismo de dizer, eu estou com um problema. Então, o cara fica se escondendo atrás de outras coisas, né? Sofrendo, porque a moral dele está lá embaixo, porque ele não consegue ter uma relação saudável e agradável com a mulher que ele ama, tampouco fazer ela atingir o orgasmo, né? Isso vai destruindo emocionalmente o indivíduo. Muito bem. 12h37 agora, eu já vou seguir aqui para o próximo assunto, doutor Henrique Lora. Os sintomas que observamos em nosso corpo são um reflexo de que algo, de fato, não está bem no nosso organismo. Cansaço, indisposição, perda de libido, irritabilidade e frequência urinária aumentada estão entre as queixas mais comuns das pessoas, indicam esse desequilíbrio. E, segundo especialistas, prevenção e modulação hormonal são as frentes mais importantes, ágeis e confiáveis para a recuperação do equilíbrio do organismo. O que a gente precisa saber sobre modulação hormonal para trazer esse equilíbrio de volta, doutor Henrique? De fato, essas queixas são as mais comuns dentro do consultório hoje em dia. Então, retomando algumas perguntas que foram faladas aí, que os pacientes mais estão buscando, exatamente porque a alimentação, os pacientes passaram a se tornar mais sedentários por ficar tanto tempo dentro de casa, acabaram pegando menos vitamina D, isso é extremamente importante, a gente não pode desconsiderar isso, e vitamina D, a gente fala erroneamente, é um hormônio, né, o hormônio D. Temos aí a questão de uma alimentação muito mais inflamatória, pessoas que ficam trabalhando de casa, não tem tempo de fazer o preparo, evidentemente, não tem quem prepare uma comida de melhor qualidade, então acabam ou recorrendo aos aplicativos de alimentos ou até utilizando alimentos processados, enfim, isso é um problema. A questão do sono, que acaba prejudicando também, é fato, a gente comentou isso anteriormente, as pessoas acabam tendo um sono de péssima qualidade, não chega ao sono profundo, não chega ao sono REM, e aí a gente precisa fazer uma higienização do sono, uma limpeza do intestino e tudo mais. E o principal de tudo isso que reverbera fortemente é na questão de hormônios. Então, novamente, falando desse preconceito muito grande sobre hormônio, existe uma diferença gigantesca entre hormônios bioidênticos, hormônios sintéticos, hormônios, o anabolizante que é falado de muito aumento de massa muscular. Então, isso a gente precisa deixar muito claro, que o nosso hormônio, nós produzimos hormônios todos os dias, nós começamos a diminuir a nossa produção hormonal por volta dos 20 anos de idade. Então, pacientes, por exemplo, que têm disfunção erétil, que tem algum problema nesse sentido, com certeza, na sua grande maioria, tem uma deficiência de testosterona. E, novamente, não é valor
valor de referência. Valor de referência qualquer médico pode olhar e pode julgar e pode falar. Mas o fato é, um paciente que está cheio de queixa, está vindo dentro do seu consultório, está cansado, está indisposto, está com libido diminuído, está com falta de memória, com problema de sono, intestino, queda de cabelo, tudo isso. E aí fala, mas o seu está tudo dentro do valor de referência. Isso é uma forma muito ruim. Modulação hormonal é o mesmo que reposição hormonal? Mesma coisa. Modulação hormonal, reposição hormonal, tem os seus vários nomes. E aí, uma pessoa que está assim, nos valores de referência está tudo certo. Poxa, então qual que é o problema aí? O problema é o médico, que não sabe interpretar de forma coerente. Né? Sabemos que o valor de referência é a média da população. Então, todos nós aqui, todos nós, acho que somos em 5, todos nós devemos fazer uma reposição hormonal, independente se tem problemas ou mas já passamos dos 20 anos, faz um certo tempinho. Então, é muito importante a gente levar em consideração hormônios cruciais. Todo homem precisa de testosterona, mulher também precisa de testosterona. Mulher, quando chega na menopausa, é porque teve uma diminuição hormonal, já não produz mais hormônio como tem normalmente. Aí tem os diversos sintomas, a reposição do hormônio D, reposição de cortisol quando é necessário, e aí vai gerar um pouco de conflito, enfim, por aí. Doutor Fábio Rossi, eu quero pegar um gancho aqui. O doutor Henrique falou sobre a menopausa, sobre a reposição hormonal para as mulheres. O que a gente pode dizer, esclarecer mitos, tabus, apresentar verdades em relação a essa preocupação de trombose por conta da reposição hormonal? O que a gente pode clarear nesse sentido? Então, de uma forma geral, né, os hormônios femininos, eles são pró-inflamatórios, eles são também vasodilatadores. Né? Então, todos aqueles que têm outros fatores de risco para a trombose, como, por exemplo, obesidade. E aí eu queria chamar a atenção, né, eu achei bastante interessante a visão do colega Henrique em relação às doenças inflamatórias, né? Isso é uma coisa que a gente realmente vem verificando cada vez mais, né? Que as doenças inflamatórias, por exemplo, quem tem doença inflamatória intestinal, que ele também citou, é um importantíssimo fator de risco para trombose venosa e embolia pulmonar. Então, cada vez mais está sendo reconhecido, né, o fator da inflamação, e a gente sabe que os hormônios inflamatórios, eles estão extremamente relacionados com o sistema de coagulação sanguínea, no sentido de aumentar o risco. Então, até fazendo um outro gancho, né, todos os procedimentos, né, o Dr. Cláudio citou, de cirurgias cada vez menos invasivas, a gente tem que lembrar que uma cirurgia, quanto maior o porte dela, maior a inflamação que ela provoca, o estresse oxidativo. E aí também um outro gancho que o Dr. Mauro citou, né, que esse absurdo que não autorizaram o uso de os quimioterápicos orais, que isso é um tiro no pé, porque a gente está falando em deshospitalização do doente, menos uso de catéter numa população de altíssimo risco, que são os oncológicos, quer dizer, a gente está potencializando ainda mais o risco de trombose. Voltando à sua pergunta, então a mulher, antes de entrar no período de menopausa, ela tem esse problema, né, que ela realmente tem um maior risco de aumento, por exemplo, de varizes, de trombose, mas ela tem a proteção em relação à aterosclerose, né, porque os hormônios femininos, elas protegem da formação de placas de ateroma. Quando ela entra na menopausa, aí a coisa já se inverte, diminui o risco de trombose, mas aumenta o risco de doenças obstrutivas arteriais, que são relacionadas ao desenvolvimento de placas de ateroma. A gente está falando do quê? Das duas principais causas de mortalidade, infarto e derrame. Então, as mulheres, após a menopausa, de uma forma geral, principalmente naquelas que têm outros fatores de risco, hipertensas, obesas, diabéticas, ou que tenham familiares que tenham passado, né, de AVC ou infarto, elas devem fazer um check-up vascular, sem sombra de dúvida. E aí concordo também com o Dr. Cláudio, que durante a pandemia a gente teve muito paciente que teve muito medo de ir fazer consulta, né? Ao consultório,
Então, a gente tem visto mesmo uma epidemia de obesidade, os pacientes chegando com casos bem mais graves de isquemia, trombose, etc. O tema é super interessante. Se você me permite, só para corroborar com você e com o Mauro, não só não foram aprovados os medicamentos, como também os lasers, né? Os tratamentos aí considerados de primeiro mundo, não foram aprovados. E hoje, alguns tumores, especialmente de face ou outros, há uma indicação absoluta de se utilizar laser, né? Ou de gás carbônico ou qualquer outro, e simplesmente não são aprovados pelos convênios. Essa é a verdade. Faltando Perfeito, 15 minutos. Né? Pode seguir, doutor Fábio, só para conclusão. Não, perfeito. Dentro da minha especialidade, por exemplo, cirurgia de varizes, hoje no mundo inteiro, o tratamento padrão ouro é por termoablação, laser ou radiofrequência. E também a gente não tem. A gente está falando de deshospitalização. O custo hoje da área de saúde é em internação, não é em procedimento. Isso não, sem contar, Fábio, que você diminui demais o tempo cirúrgico, né? Diminui o tempo de internação, como você está dizendo. Quer dizer, seria lucrativo, no final das contas, que se puser no frigir dos ovos, seria lucrativo, né? O sistema de saúde como um todo. Agora sim, faltando 14 minutos para 13h, a gente vai seguir com mais um assunto aqui no programa Gente que Fala, com os nossos especialistas, hoje sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Já é tradição por aqui às quartas-feiras. Muitas pessoas perdem dentes prematuramente, seja por fraturas, tratamentos incorretos, doenças, para não ficar com aquela famosa janela, aquela abertura, né, da perda do dente. Muitos pacientes optam pelo implante dentário, que deve ser feito o quanto antes e até mesmo no momento da extração do dente, já que a falta dele poderá causar problemas nos demais e até perda óssea no maxilar. Porém, cada caso é um caso e o dentista deverá avaliar essa possibilidade. Como é que é isso, doutor Mauro Gerson? O implante sendo feito ali logo na sequência da extração do dente? É por aí. A gente está hoje conversando uma coisa que, durante a pandemia, as pessoas ficaram muito em casa, né? Fica em casa, menos exercício físico, tudo isso que estava se comentando. E, como é conhecimento de todos, tudo que a gente não usa atrofia. Então, se a gente não usa a nossa musculatura para caminhar, para fazer exercícios e assim por diante, nós vamos ficar com a musculatura atrofiada. Quando há perda de um elemento dental, e infelizmente durante a pandemia aconteceram alguns acidentes domésticos, seja por agressões físicas, e a gente vê relatos na imprensa, seja por alcoolismo e quedas, existem fatores que fazem com que o dente seja extraído. Esses são alguns deles. Se possível, colocar o implante no mesmo momento é o ideal, porque o osso que está ali remanescente, se nada for colocado, vai atrofiar. Existe um estudo que mostra que no primeiro ano há uma perda de 4 a 5 milímetros de altura do osso. E se isso vai deixando tempo a tempo, não vai ter osso suficiente para implante. O custo vai ser muito mais alto na hora de ter que fazer enxertias ou regeneração óssea guiada. Nós temos um estudo, o Cláudio comentou que o homem tem medo de ser tratado. Na USP, há mais de 15 anos, nós temos estatística semestral de número de mulheres e número de homens que são tratados a nível de colocação de implantes e cirurgias. E realmente o número de mulher é 2/3 e o homem 1/3. E a gente brinca jocosamente ao porquê, ou porque a mulher escova mal o dente e o homem não, que é mentira, e os motivos. Mas a grande verdade, a gente percebe que a cultura machista, o homem tem medo de ser tocado. O homem é muito mais fácil ele atuar num acidente de carro, ele ir lá em cima e tentar ajudar uma pessoa do que a mulher. E a mulher, por costumes dessa sociedade machista, sempre foi tocada, em todos os aspectos. Se a gente for pensar, às vezes até sexualmente pensando, a mulher é mais tocada do que o homem, né? E essa cultura faz com que o homem tenha medo de se passar por tratamentos. Então, na área de implante, não é diferente do que as outras áreas. O homem foge do problema. E se esse dente não é reposto, ideal hoje de uma forma com implantes, mas se não é colocado no mínimo uma prótese fixa, os dentes passam a se mover, e esse problema dos dentes se mover vai perdendo espaço, a oclusão vai ficando totalmente errônea, e aí a gente conhece, é uma roda sem fim. São dores de cabeça, problemas articulares, a pessoa começa a reclamar que estrala a articulação, que é a ATM, a articulação temporomandibular, enxaquecas, e lógico, sem contar estética, social, amorosa, e aí vão diversos problemas.
Quanto tempo alguém que extraiu um dente pode ficar ali com a janela, digamos assim, a ponto de não comprometer, não haver a perda óssea? O ideal é que se faça de imediato. Não podendo, Imediato mesmo. não podendo, existem alguns fatores clínicos, vamos dizer. Às vezes não tem osso de suporte nenhum, às vezes é obrigado a fazer uma enxertia. Outros casos, nessas enxertias, a gente tem o que a gente chama de regeneração óssea guiada, depende do tipo de enxerto que foi feito, pode levar 6 meses para reposição, colocação. Agora, se a pessoa fez uma extração num dentista, porque ela estava viajando, o dentista extraiu, nós costumamos dizer que depois de 45, 60 dias, com um exame radiográfico ou tomográfico, se necessário, o osso já está formado para que se possa pôr o implante. Agora, quanto mais tempo deixar, aquilo que eu falei, no primeiro mês é de 4 a 5 milímetros de perda de altura óssea, e depois, no primeiro ano, perdão, e depois a cada ano se perde 1 milímetro aproximadamente. Vai chegar uma hora que... Posso perguntar? Claro, qual é a área doadora mais importante, doadora óssea, para enxertos de maxila e mandíbula? Perdão, não entendi o começo da pergunta. Qual é a principal área doadora de osso para enxerto de maxila e mandíbula? Tá. Se trabalhava muito com, por exemplo, dependendo do grau de perda óssea, até alguns anos atrás, a gente trabalhava até muito a nível hospitalar, quando a reposição era grande, necessária grande, com remoção de crista do osso ilíaco. A gente fazia muito. Hoje, com as regenerações ósseas guiadas, com telas de politetrafluoretileno e com fios de sutura específicos e com ossos liofilizados, a gente, quando remove de ramo de mandíbula ou de uma área doadora de mento, mas isso, por exemplo, até a área doadora de mento tem se diminuído muito. Com tendas, parafusos, a nível ósseo, a gente tem conseguido grandes recuperações de regeneração. Hospitalar, por exemplo, que a gente fazia constante, basicamente hoje a gente tem evitado, e por todos os motivos ótimos, que são evitar e ser intervenções mais tranquilas para o paciente, né? Acaba facilitando e fazendo no consultório mesmo, né? Exato. Perfeito. Meus caros, faltando 9 minutos para 1 da tarde, já temos as perguntas aqui da nossa audiência, uma para cada um, e eu começo aqui, 8 minutos para 1 da tarde agora, pulou o relógio, eu começo com doutor Henrique. A pergunta vem do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi. Obrigado mais uma vez pela participação, seu Jaime, todos os dias aqui com a gente. Quais seriam os efetivos benefícios à saúde de uma alimentação vegetariana, doutor Henrique? O seu Jaime pergunta. Olha, na alimentação vegetariana, a gente acaba se deparando com várias restrições, por assim dizer, em alimentos inflamatórios. Então, se a gente leva em consideração novamente a questão do intestino, tudo que é inflamatório, como o Fábio acabou falando de uma maneira muito clara também, essa relação da questão intestinal, que hoje tem sido colocado muito à frente. O intestino mais saudável, o intestino sem alimentação inflamatória, e aí a gente vai entrar na questão de a presença de leite, presença de álcool, presença de açúcares, presença de glúten, tudo isso é comprovado, não existe mais uma dúvida. Existe uma inflamação gerada por esses compostos que eu falei, e aí a gente tem uma desbiose, que nada mais é do que uma inflamação da parede intestinal, que possibilita uma absorção maior de toxinas e metais pesados, que na nossa alimentação também tem em grandes quantidades. Isso traz a inflamação por si só. Então, voltando à pergunta novamente, uma alimentação vegetariana vai trazer muitos benefícios com relação principalmente à parte inflamatória do seu intestino. Muito bem, dada a resposta aqui para o seu Jaime, a gente passa aqui para a Fabiana Gonçalves, ela está com a gente no nosso canal no YouTube. Doutor Cláudio Roncati, até que idade a mulher pode se submeter a uma lipoaspiração? Bom, primeiro, obrigado a Fabiana pela pergunta. Fabiana, a idade não tem o menor significado em termos de qualquer cirurgia. Se a pessoa estiver bem de saúde, se o seu pré-operatório estiver indicado. Eu recentemente operei uma senhora de 90 anos que queria fazer um lifting facial e eu mandei para um colega meu clínico e disse, olha, arranja alguma coisa nela para eu não operar.
ele me devolveu depois de um mês dizendo o seguinte, ó, pode operar que ela está melhor que a gente. E dito e feito, operamos e correu tudo bem. Então, acho que o estado de saúde dessa pessoa, em termos de cirurgia eletiva, né, porque a lipoaspiração é uma cirurgia eletiva, é mais importante do que a idade, e eu espero que tenha respondido a contento para a Fabiana. Muito obrigado. Legal. Agora a pergunta da Eliane Coutinho, doutor Mauro Gerson, ela quer saber quais são os primeiros sinais de um possível câncer bucal e se o dentista pode avaliar. Eliane, obrigado pela pergunta. Eu só queria fazer um comentário rápido, porque é tão dinâmico, Cláudio e Fábio. Na questão de enxertos, a gente trabalha muito com PRP e PRF, que é o plasma rico em fibrina, e cirurgião plástico e cirurgião vascular, se fazem uso disso, é fantástico, ele sempre foi associado a nós, a enxertia, e eu tenho um caso de um vascular muito amigo meu, que eu auxiliei ele com o meu técnico que capta o material, e uma úlcera na perna foi fechada, que não fechava há meses. Quanto à pergunta da Eliana... Os primeiros sinais de um câncer bucal e se o dentista pode avaliar. Ele pode avaliar, ele deve avaliar, e se não é de competência dele atuar, ele deve indicar um bucomaxilo específico da área oncologista ou um próprio dentista semiologista especializado que vai fazer os procedimentos que devem ser feitos, seja cirúrgico, seja não, com certeza. A pergunta agora aqui da Helena Lopes, no Facebook. Doutor Fábio, ela quer saber o que é a bota de Una e para quem é indicada. Também muito obrigado pela pergunta. Nós usamos a bota de Una para o paciente portador da insuficiência venosa crônica avançada, quando ele tem a úlcera varicosa, é a principal indicação. Ele tem um produto impregnado, né, à base de óxido de zinco, que ele é um agente bactericida e cicatrizante, e ele é impregnado numa malha inelástica. Então, ele também, além de ter esse benefício, né, que a gente comentou, ele também ajuda na expulsão, né, da insuficiência, né, do sangue que fica parado no paciente que tem insuficiência venosa crônica, ajudando também a cicatrização da ferida. Pessoal, vamos aqui partir para a nossa despedida, a mensagem final de cada um, faltando 3 minutos para uma, com bastante brevidade. O doutor Fábio está com a palavra. Sua mensagem e seus canais, bem rapidinho. Bom, muito obrigado mais uma vez aí a todos pelo convite, foi um prazer conhecer os colegas também, a gente está bem alinhado aí na nossa linha de raciocínio, né? Como você já falou, Mauro, vacinem-se, é muito importante nesse momento, né, para evitar que essas variantes aí acabem se transformando em variantes de agressividade, né, de gravidade, que aí sim a gente está numa situação muito difícil. Muito obrigado pelo convite. Doutor Cláudio Roncati, sua despedida, seus canais. Mais uma vez, muito obrigado. Quero deixar um recado aqui para os homens em geral, né? Percam a vergonha, criem coragem e venham tratar-se nas clínicas onde você realmente tem uma referência, um atendimento de primeira linha como a APMEN. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e um abraço a você e a todos aí, Mauro. Seus canais, doutor Roncati? APMEN, né? É só entrar na APMEN aí, deixa eu ver aqui. Enquanto você vê aí, eu vou passando para os demais aqui. O doutor Fábio, os seus canais também não foram apresentados. Diga lá. A minha página é www.drfabiorossi.com.br. Doutor Fábio Rossi, DR Fábio Rossi, né? Eu vou mostrar aqui, ó, www.clinicaupmin.com.br, ok? Valeu, Mauro. Muito bem, tá dito e visto. Muito bem, legal. Doutor Mauro Gerson. Prazer poder estar com todos. Realmente, a gente espera que tenha sido produtivo para quem nos escutou. Quem precisar de algum auxílio e informação, no www.implantes, no plural, implantesbrasil, tudo junto, .odo, de odontologia.br, ou nas redes sociais Instagram ou Face, DR Mauro Gerson. Doutor Henrique Lora, sua palavra. Foi muito bom essa discussão, a gente acabou abordando vários temas de extremo benefício para o ouvinte. É bom estar entre os colegas aqui, o conhecimento foi vasto. E agradeço também o convite, me coloco tanto à disposição para uma nova como para
para todos os pacientes que custaram um pouco, podem entrar diretamente tanto no meu site como no Instagram. Meu site é www.drdhenrique, sem H, henriquelora.com.br, e no Instagram, que é a minha principal mídia, Dr. Henrique Lora. É só colocar ali e vai ver um pouco mais sobre o trabalho da saúde integrativa. Muito bem. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Obrigado aos nossos especialistas que colaboraram com a gente hoje, Dr. Fábio Henrique Rossi, Dr. Cláudio Roncati, Dr. Henrique Lora e Dr. Mauro Gerson. Na mesa de som com a gente hoje, o Isaac Barros, Sérgio Souza de férias, na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você do outro lado, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência da programação, o nosso musical Trianon, até às 18h, depois o Radar Paulista com o jornalista Renato Albuquerque. Antes disso tudo, a repórter Débora Mendonça com as informações ao vivo do trânsito aqui na capital paulista. 1h em ponto. Obrigado pela audiência, minha gente. Tchau. Até amanhã.